Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do pequenino universo do rico. Esse humilde podcast que não tem muitas pretensões, além de contar histórias, dar algumas opiniões, tratar de alguns temas da sociedade, baseado naquilo que a gente tem de experiência e de vivência ao longo desses 30 e poucos anos, né? Não é nossa, que vivência e tal, mas é uma maneira da gente se expressar. Hoje em dia a gente pode se expressar de várias formas e compartilhar isso. Então, é para isso que serve aí o universo do rico, né? Agora a gente está também no YouTube com o canal O Pequeno Universo do Rico, onde você consegue também acompanhar esse humilde podcast. O tema de hoje é sobre Deus e a igreja. A igreja e Deus. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Nos últimos anos, né, principalmente aqui no Brasil, houve uma popularização muito grande das igrejas evangélicas, né? Eu sou de bairro pobre, né? Taboão da Serra ali, Jardim Pirajussara, Jardim São Judas, Quebrada. Quem sabe, quem conhece sabe o que é, né? Mas não precisa se conhecer também. Se você mora numa região periférica, você vai saber o que eu tô falando, né? Antigamente, você tinha um monte de bar, né, cara? A rua era cheia de barzinho. Aí, nego, você passava, tava 2, 3 negros tomando um barzinho com um pouco mais de condição, tinha uma mesinha de sinuca pra galera jogar uma partida, né? Jogar um dominózinho numa mesa. Mas tinha muito barzinho tinha muito barzinho de bar e balcão mesmo ali. Só pra tomar uma, né? Tomar aquela, né? Branquinha e seguir a vida. Não tinha muito o que fazer. Pois bem, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ultimamente, com o passar dos anos, as igrejas, as pequenas igrejas, elas foram tomando o lugar desses bares, né? O cara que alugava um salãozinho para um bar, ele não alugava mais para o bar, alugava para uma pequena igreja, né? E houve uma proliferação muito grande das igrejas, principalmente evangélicas, né, cara? Muita denominação aí, muita gente que se acha dona do Espírito Santo e que recebe o dom, enfim. E aí, por exemplo, eu fui um cara que fui criado no berço evangélico, né? Minha mãe é evangélica até hoje. Eu frequentei muitos anos a congregação cristã, tenho muito respeito pela congregação e pela maneira como ela ela conduz os seus cultos, né? A doutrina tem algumas diferenças, mas a religião é doutrina. Se a religião não tiver doutrina, não é religião, né? Que não se difere das demais. Essa é uma coisa importante também de se dizer. Então, o que acontece? Aí a pessoa que estava lá na congregação, ou o cara que estava na Universal, que eu já vou deixar claro aqui, que é uma igreja que nunca me desceu, não me desce, não considero uma igreja, considero um banco. Você pega um cara que estava na Assembleia, um cara que estava na Deus e Amor, um cara que estava na Católica e não concordava muito com a maneira como era feita, o cara da Batista, da Sétimo Dia, enfim, de N denominações. O cara estava dentro da igreja, ouvia a palavra, ouvia os ensinamentos, e por algum motivo ele não concordava. Você não é obrigado a concordar com tudo, claro, o ser humano é assim.
Então ele se achava no direito de, ao não concordar com aquilo que estava sendo pregado lá dentro, ele ia abrir uma igreja dele. É isso. Olha, conversava com um grupo de pessoas, falava: não estou concordando com essa doutrina, com X e tal, eu acho que a gente pode seguir a mesma linha, e mudando algumas coisinhas aqui, abolindo alguma coisa lá, e aí surgiram N igrejas, mas assim, muito mesmo, muito mesmo. E cara, o público evangélico no Brasil, ele é muito grande hoje em dia, né? O Brasil, ele era um país, ainda é talvez, um país que tem maioria católica, né? Sem sombra de dúvidas, né? Os principais eventos religiosos no país são católicos, né? Ciro de Nazaré, o Nossa Senhora Aparecida, o feriado e tal. Então ainda tem muita gente católica aqui no país. Mas o católico é aquela coisa, né? Todo mundo é católico. Vou falar a verdade aqui, né? O cara nunca entrou numa missa e ele fala: eu sou católico. Fui batizado, sou católico, acabou. Mas ele não tem a obrigação com a igreja. E esse foi o principal diferencial da igreja evangélica para a igreja católica: o comprometimento, né? Então, na sua cidade você tem a igreja lá, católica, vai na missa, tem aquele grupinho que vai na missa, e aí você faz uma pesquisa na cidade, você vai pegar 70% católico, pelo amor de Deus, 70%, e domina aqui. Você vai ver na prática, desses 70%, 10%, 20% frequenta a missa religiosamente, 20%. Você pega o evangélico, você vai lá, 70% é católico, 30% é evangélico, né? Falando só dessas duas esferas, sem envolver outras religiões. Aí você pensa, né, cara? Esses 30% do evangélico, eles fazem muito mais barulho, cara. Eu não tô falando só do barulho que diz respeito a alguns cultos, não, cara, que são bem barulhentos mesmo. Respeito cada um, não tô aqui criticando a doutrina de ninguém, entendeu? Com exceção da Universal, que eu já disse que realmente eu não concordo com a maneira como eles trabalham, né? Como eles conduzem um negócio deles, né? Um negócio que chamam de igreja também. E aí o evangélico é muito mais engajado, né, cara? Ele é muito mais engajado com a comunidade dele, com tudo, né, cara? Com culto, com os hinos, com os louvores, com as orações. Ele tá ali, é mais participativo, ele consegue agregar mais pessoas. Então a Igreja Católica sentiu isso na pele, né, cara? Nos últimos anos, perdeu muito espaço. Mas a questão desse podcast de hoje, além de falar um pouco sobre esse cenário dos últimos anos, é o caminho perigoso para onde a gente está caminhando no que diz respeito a ser evangélico, né? A carregar a bandeira do evangelho, né, cara? Porque, primeira coisa, né? Deus criou o mundo, né? Aí depois mandou o dilúvio, manteve Noé lá, e aí foi seguindo, tá? Mandou Jesus por último, que foi a saideira, né, cara? Olha, é agora, velho. Jesus vai chegar pra gente ter a oportunidade de estar aí gravando podcast hoje em dia, fazendo um monte de bobagem, né? E Jesus andou aqui. E ainda não foi a primeira coisa que ele fez, foi abrir uma igreja, não, cara. Não foi, não. Jesus não fundou uma igreja, não fundou a igreja. Não fundou. Andou com os discípulos, né? Entre eles um traíra. Daí você vê, Jesus andou com um traíra, mesmo sabendo disso, porque não tinha o que fazer. E aí Jesus cumpriu a sua missão, ressuscitou, voltou pro seu lugar, e daí por diante os discípulos foram propagando a sua palavra,
E veio do homem a questão de segregar, de ter a religião, de fazer a religião, de segregar e de pregar a palavra de Deus de maneira uniforme, né? Como a doutrina. Jesus Cristo não trouxe doutrina, não disse que você tinha que andar só de saia, ou só de calça jeans, ou de cabelo comprido, ou enfim, de N maneiras, né? Jesus não fez nada disso. Aí é que tá a questão. Você pega o que Jesus pregou, ele pregou caridade e amar o próximo, e foi isso que ele pregou. Não pregou mais nada. Caridade e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá lá, tá escrito lá. E quando você vê certas pessoas se apoderando da palavra de Deus para fazer certas coisas, isso me irrita muito. Porque, como eu disse, minha mãe é evangélica há mais de 30 anos, cara. E assim como minha mãe, existem vários evangélicos que são pessoas maravilhosas, conheço vários, né? Pessoas do bem, pessoas cristãs mesmo, no sentido vivo da palavra mesmo, né? Mas por outro lado, você tem o falso evangelho, o falso evangélico, né, cara? Que são esses caras que trocam, que eles fazem com que Deus pareça um mercador. Olha, se você não der 10% do seu salário, sua vida não vai andar. Se você não pagar X, você não tem o seu lugar no céu. Olha, se você não contribuir com a obra, sua vida não vai para frente. Então, em sua grande maioria, e tem uma outra questão que a gente está vendo nos últimos anos, que é o envolvimento político da tal bancada evangélica. Isso é péssimo. Primeiro porque religião e política, Deus não se mistura com política, já começa por aí, né? Deus não se mistura com política. A religião se mistura com política, porque a religião ela é historicamente política, né? É só pegar um pouquinho aí da história que você vai ver, né? O que a Igreja Católica fez ao longo dos anos, né? Para ter o patrimônio que tem, né? Aqui no Brasil, como os índios foram transformados em pessoas cristãs na base da porrada, da força, com a imposição. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, pense uma coisa, cara. Deus não precisa de dinheiro. Só queria te lembrar isso. Deus não precisa de dinheiro, não precisa de carro, ele não precisa da tua casa, ele não precisa da tua roupa. Ele só precisa da tua fé, se você acredita nele. Se você é ateu, você não precisa nem ouvir esse podcast. Ou pode ouvir também e tirar suas conclusões, né? Mas lembre-se disso, cara. Deus não trabalha nesse sistema de trocas, não, cara. Isso aí é capitalismo. O nome disso é capitalismo. Entendeu? O nome disso é capitalismo. Então, a igreja evangélica, não sei se no mundo, eu vou falar do Brasil, não dá pra falar do mundo, porque eu não sei como é que é lá fora, é diferente. Mas aqui dentro, os evangélicos estão, e os seus representantes que botam a cara para bater lá, né? Os que aparecem na TV, aqueles que estão na política, eles estão envergonhando os verdadeiros evangélicos, né? Tem evangélico defendendo o genocida, tem muito evangélico que elegeu o genocida, que elegeu corrupto. Tem muita gente que se esconde dentro da igreja, porque quando você recebe o rótulo de evangélico, parece que automaticamente você recebe um rótulo de santidade, de pessoa boa. E não é isso, cara. Não é assim que funciona. Então,
hoje o Brasil ele vive um momento de anestesia social, anestesia cultural, em vários sentidos. Mas em algum momento a bomba vai explodir. Em algum momento algumas atitudes vão se voltar contra algumas pessoas. E infelizmente a liberdade de você ir a uma igreja, como existe aqui no Brasil, a liberdade de você abrir uma igreja, como você abre um bar, sem se preocupar, e a liberdade principalmente de não precisar pagar impostos, né? Para grandes denominações aí que tem grandes terrenos. Isso é uma coisa que é nossa, uma coisa do Brasil. E eu temo, e não sei se é uma temeridade, mas uma constatação, que no futuro próximo isso não exista mais. Que as pessoas se voltem contra a igreja. Porque os representantes, aqueles que se dizem evangélicos e que se dizem representantes de Jesus, de Deus, eles envergonham os verdadeiros evangélicos. Então essa é uma constatação. Não vou precisar citar nomes, é só você ver o que algumas pessoas pregam e aquilo que Jesus Cristo pregou. É totalmente diferente. Precisa ter um pouquinho de discernimento. E a religião em si, em determinadas situações, em determinados momentos, os seus líderes, eles pregam aquilo que lhe é conveniente. Eles encaminham o seu rebanho para aquilo que lhe é conveniente e não para aquilo que é verdadeiro e que é necessário. Então essa é uma reflexão que eu queria fazer hoje através do podcast do Pequeno Universo do Rico, porque foi como eu falei no começo, eu fui criado dentro do berço evangélico. Em algum momento você começa a questionar algumas atitudes, você começa a questionar algumas coisas, e você acaba se distanciando, você acaba entrando mais, né? Mas Deus não precisa, você não precisa acreditar em Deus necessariamente dentro de uma igreja pagando dízimo, pagando promessas e pagando dotes e afins. Você pode acreditar em Deus, você pode ler a sua Bíblia, você pode conversar com Ele sem intermediários. Eu particularmente tenho feito isso. E aí conheço muita gente que tem feito isso também. Então, lembre-se disso, Deus não está dentro de uma igreja A, B ou C. As pessoas se apoderam de Deus, falam por Ele, mas não necessariamente estão com eles. Está com Ele, né? Então esse era o meu recado hoje, um pouco mais sisudo, desse podcast do Pequeno Universo do Rico. Espero que você tenha gostado. Se você estiver vendo aí no YouTube e quiser deixar um comentário, eu vou ficar bastante feliz. E a gente volta com mais um podcast nessa semana, falando sobre outro tema, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Uma excelente terça-feira, ou quarta-feira, ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo, dependendo do dia que você vai ouvir, tá bom? Grande abraço para vocês, valeu!